Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje, o nosso trabalho aqui do Observatório do Machismo tem uma convidada para lá de especial. Nós vamos fazer um bate-papo que vai voar. A gente estava discutindo isso já, que 1 hora vai ser pouco para tanta coisa que a gente se organizou para querer abordar, mas é o primeiro de uma série, espero, de visitas da doutora Carolina Gama, do Anexo da Violência Doméstica de Ribeirão Preto. Carolina, seja bem-vinda. Quero muito que você se sinta à vontade aqui para a gente poder fazer o nosso bate-papo. Nós temos uma flexibilidade temática aqui bem grande. A gente vai abordar um guarda-chuva bem amplo, que é o machismo e a violência doméstica, e aí, a partir disso, a gente vai poder conversar de várias questões e vários pontos que acho que a sua experiência profissional vai enriquecer muito o diálogo. Então, seja bem-vinda, tem a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, Hélio. Bom, para mim é uma honra estar aqui, uma alegria. Eu e o Hélio nos conhecemos há pouco tempo, por enquanto só remotamente, mas a intenção é que a gente Exato. possa ainda nos conhecer presencialmente, né? Pós-quarentena. E a gente tem um projeto aí que eu ainda espero implementar, que é ele nos visitando no fórum, porque essa questão do machismo, do observatório esse trabalho que ele tem feito nos vai ser essencial, então eu ainda espero contar com ele lá. E o combinado hoje foi que eu ia ficar aqui como uma ouvinte privilegiada, dando meus pitacos na aula dele, porque a gente já conversou, ele tem muito o que me ensinar aqui. E o bacana, né, Hélio, é que assim, você tem uma coisa muito legal que você pega a informação e mesmo a parte prática que a gente já conversou do meu trabalho, e você transforma aquilo numa aulona mesmo, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa disso, a gente precisa ter conteúdo, porque isso importa muito. Inclusive, quando a gente vai conversar com a mulher e com o homem no dia a dia, no fórum, eles estão sedentos disso, né? A gente percebe Uhum. reflexivos de homens, como que a gente desconstrói todo um pensamento, tem que ter informação, tem que ter conteúdo e tem que ter know-how. Não adianta ir lá e de orelhada, porque é difícil você falar de machismo, você já falou disso até, estava te ouvindo falar, como que é difícil falar de privilégio, né, do privilégio de ser homem. Então, estou aqui para aprender e para poder contribuir um pouquinho com você. Legal. Semana passada eu recebi aqui o Cadu de Castro, que é historiador, e nós fomos perguntados por uma das pessoas que estava assistindo por que falar de machismo e violência e não convidar uma mulher. Então, é sempre delicada essa questão. E aí a resposta que Uhum, nós demos foi o seguinte: machismo é um assunto que nos é de nossa competência porque somos nós os machistas. E se uhum, nós não iniciarmos esse trabalho de desconstrução dessa estrutura em nós mesmos, né, uhum, isso não vai acontecer a contento. uhum. E aí eu falei, não, na semana que vem a doutora Carolina e a gente vai trabalhar outros aspectos, e na semana que vem uma outra professora, ela vai conversar também aqui do trabalho dela com os grupos reflexivos com homens agressores aqui em Piracicaba. Então tem muita Uhum. coisa que a gente vai fazendo e vai essencialmente aprendendo. Acho que o ponto de partida para isso é haver o desejo de aprender, haver o desejo de se transformar e haver a coragem para abrir para isso. Perfeito. Porque depois disso o que vem é pancada. É. Né? O assunto é pesado e vai ser necessária o enfrentamento na própria subjetividade, que é uma coisa que a gente tem mecanismos de defesa muito estruturados para lutar contra essa transformação. Com Então, esse certeza. bate-papo nosso é fantástico por causa disso. Uhum.
Então, assim, durante o percurso aqui todo do nosso trabalho, eu vou pedir para vocês, sempre que quiserem, mandem suas perguntas, mandem seus comentários, que na medida do possível a gente vai colocando aqui na nossa discussão. Uhum. Eu gostaria de fazer uma pequena preleção para falar sobre a minha interpretação do machismo, que eu tenho feito sempre abrindo esse trabalho, que é considerar o machismo como uma estrutura, e aí eu vou pegar um ponto essencial dessa estrutura, que para mim é fundamental, é fundante de todo o movimento, que é a produção moral do machismo. Por Uhum. quê? Porque é uma produção de ideias. O machismo como sendo uma produção de ideias que vai se plasmar, né, no real na forma de ações, e normalmente de ações violentas. Qual é essa moral? Essa moral é uma moral que enaltece o valor masculino, que coloca o valor masculino como sendo o centro da própria concepção da moral, e coloca, em contrapartida, tudo que é produzido como feminino como sendo inferior. Então, a Sim. própria produção daquilo que é masculino como sendo superior e o feminino como sendo inferior, traz nessa produção moral uma hierarquização. Uhum. Ou seja, quando eu discuto qualquer valor moral, eu já o discuto hierarquizado: feminino, inferior, masculino, superior. Eu estou tentando escavar isso, né? Porque o nosso trabalho aqui é o da desnaturalização, e eu estou tentando escavar isso, onde a gente chegou até agora para mim, o centro dessa valoração moral é virilidade igual virtude, que Uhum. é o que a gente já conversou várias vezes. Virilidade igual virtude. Tudo que é viril é virtuoso na consideração moral do machismo, que coincide, se a gente começar, e é o que a gente vai fazer aqui, a leitura dos dados da realidade. Sim. Conforme eu me afasto dessa fórmula, virilidade igual virtude, esse valor da virilidade vai se perdendo, e eu vou encontrando o quê? A desvirtuação. E eu vou encontrando a ausência da virilidade. No lugar da ausência da virilidade surge, como ausência, o feminino. Uhum. Então a produção machista produz o feminino como ausência do masculino, Uhum. como negação, como falta. E aí a gente vai poder, ao longo da conversa e das nossas análises, identificar isso em vários momentos. E o terceiro ponto, né, a terceira perna desse tripé é: nós vivemos esses valores morais hierarquizados de maneira naturalizada. Então, por conta do processo de geração em geração, essa informação ser passada como sendo um dado da natureza, eu acabo perdendo de vista a construção social do valor moral machista. Quem Uhum. faz isso basicamente na primeira formação? A família, a escola e a igreja. Essas mesmas três instituições são os três locos privilegiados de mudança desse paradigma, de Uhum. enfrentamento desse paradigma. Porque se a informação vem naturalizada na educação da menina, ela é ensinada que ela deve ser passiva e que ela não pode, por exemplo, ir para a conquista dos namorados dela, porque é o menino que tem que vir conquistá-la. O ensinamento é de quê? De que o feminino é passivo e de que o masculino é ativo. E a Uhum. gente socialmente construiu a ideia de que o ativo é legal e o passivo não é legal. Né? E aí a violência acho que já começa aí. Com certeza. Dentro do aspecto aí do seu trabalho, me fala um pouquinho de como é que é o seu trabalho no anexo, como é que é a estrutura aí do que você faz profissionalmente lá. Olha, Hélio, o anexo aqui de Ribeirão é uma das poucos lugares que a gente tem no estado de São Paulo que são especializados, né?
Então, por que que eu estou falando isso? Porque muita gente que vai nos ouvir vai falar, eu não tenho uma vara, um anexo que só trata disso. E aí eu acho importante a gente falar disso, porque assim, o que que a gente percebeu? Eu já fui de uma comarca pequena que eu tinha todos os assuntos, né, para lidar. E agora estou num lugar especializado. Isso faz uma diferença tremenda no enfrentamento da questão da violência doméstica. Exatamente o que você está fazendo agora. Então, olha a importância da gente especializar e da gente ter pessoas nesse lugar para fazer esse enfrentamento. Isso, assim, tem se mostrado essencial. Então, felizmente, em Ribeirão Preto, a gente tem esse anexo, que é um lugar em que os servidores estão treinados para esse atendimento, tem um juiz específico, a gente tem, então, o promotor, é todo um lugar e a gente se volta também para os serviços, né? Então, a gente tem esse tempo, essa dedicação a mais para se voltar, como você mencionou agora, para outros lugares nos quais, que não só num processo ou na área criminal, que a gente pode fazer esse enfrentamento à violência. Então, a gente está há 5, 6 anos já nesse lugar, é um lugar que eu tenho muito orgulho de trabalhar, que tem um pessoal muito que luta todos os dias, né, por esse tema, com esse tema, e é isso que você falou, porque é preciso a gente estar vendo essa questão, nomear essa questão. Eu acho que até é uma questão que você vai falar, né? Como é importante a gente saber o que, que a gente está lidando, né? Não é qualquer assunto, não é qualquer processo. Então, isso é um enfrentamento que a gente está fazendo, e o Tribunal de Justiça, todos os tribunais já têm visto como que isso é importante, né? Ter um juiz específico, ter uma vara, ter um lugar, porque os números falam por si, né, Hélio? Os números são absurdos. E o que, que a gente percebe? Quanto mais a gente está olhando para isso, esses números estão aumentando. Isso quer dizer que a violência está aumentando? Muito longe disso. Quer dizer, na verdade, registros estão aumentando. E aí, paradoxalmente, isso quer dizer que essa mulher e até este homem está confiando nas instituições estabelecidas, porque senão isso fica à margem do nosso conhecimento, né? Então, tem toda essa questão também envolvida. E é assim, acho que tem uma coisa extremamente importante que você falou aí de tudo que você trabalha, dentro da ideia de se nomear a violência, inclusive para os fins de estatística, né? Se eu não tenho um objeto delimitado, eu não consigo fazer a estatística para trazer a visibilidade daquela realidade. Com certeza. Então eu tenho a necessidade da nomeação para que eu possa identificar o fenômeno. E aí eu gosto muito de falar nisso, porque eu vejo dois lados aí que são muito importantes. Para que a vítima possa saber que ela é vítima de violência e que ela não é, por exemplo, um objeto propriedade do marido. As sujeito, mulheres, né? Ela é sujeito, ela não é objeto. E a gente identifica sempre a violência toda vez que um sujeito é tratado como objeto. Mas para a educação de uma mulher, por exemplo, para ela entender que os tratos ou os maus tratos do companheiro não são dados da natureza, porque é assim, porque homem é assim, ou porque ela tem isso, porque ela foi criada assim. E o paralelo disso, que eu acho que também é extremamente importante e pode ajudar muito, nomear a violência pode contribuir para a educação do agressor ou do possível agressor. Para que o homem entenda que isso que você faz é violento. Né? A gente pode ir, por exemplo, a gente fez uma campanha aqui em Piracicaba, junto das rádios, contra o assédio no carnaval. Então, vou pegar o exemplo do beijo roubado. O beijo roubado, que na minha época de moleque, de faculdade, era visto como o quê? É uma farra, você vai lá, faz uma brincadeira, tal. Hoje, interpretado como uma violência, por quê? Porque quem é roubado o beijo, a mulher que é roubada o beijo, ou o homem que for roubado o beijo, que ele não queria, ele teve o corpo violado. Sim. E aí eu consigo identificar o estupro doméstico, né? As várias formas de violência que vão sendo nomeadas. Eu tenho só uma crítica a isso. Eu não gosto do movimento de nomeação das violências, especialmente do campo do machismo que nós estamos trabalhando, essa onda que veio de nomeação de violência em inglês.
O né? Os gaslighting, gaslight, o stalking, o mansplaining, mansplain. E aí eu gosto até do bom humor, né? Do falo mansplain, vira o macho palestrinha, porque palestrinha. explica muito bem. Aham, Então, a necessidade de nomear justamente para fazer isso. E esse movimento ajuda o trabalho de vocês, e é o sim. trabalho de vocês que contribui para esse movimento da nomeação, né? Com certeza. Teve uma época que a gente. A mulher tem uma dificuldade de se reconhecer vítima, porque por muito tempo ser vítima de violência doméstica era uma coisa difícil para ela mesma, né? Enfrentar. Então tinha essa questão de usa a palavra vítima, mas é aquela coisa que a gente tem falado muito também. Ela não é vítima, ela está vítima, né? A condição Uhum, dela é uma condição transitória que ela pode superar, e é importante falar, e na qual todas nós mulheres podemos ser sujeitas de estarmos vítimas. Porque isso é uma questão também que é perguntada sempre. Tem classe social? Só atinge uma classe mais baixa? Não. Na verdade, depende muito do que chega para a gente em termos de registro criminal. Porque criminalizar é uhum. uma coisa. Agora, eu mesmo posso ser vítima a qualquer momento de um destempeiro, um descontrole, como outra mulher. Então, assim, todas nós estamos nessa condição de podermos ser vítima. Então, é bom a gente poder falar disso, né? E isso traz o sentimento que a gente fala tanto também, já que a gente está falando dessas palavras, de sororidade, né? De Uhum, compartilhar essa dor, que é uma dor, como você falou, universal, né? Das mulheres, né? exato. A gente tem que lutar pelo ideal de liberdade, igualdade e sororidade, né? Não só a Exatamente. fraternidade, porque a fraternidade é do irmão, né? É, Mas é. é o próprio espírito da Revolução Francesa, né? Foram Uhum, é uma revolução masculina ali na concepção da própria fraternidade como do frater, né? exato. Eu coloquei embaixo aí, né? Essa informação da OMS, que uma a cada 3 mulheres do planeta sofre violência física ou sexual dos seus parceiros. E o problema da pandemia acaba agravando isso. E o Uhum. final da informação fala que é da China ao Reino Unido. Não existe um país que seja mais. Existe muita diferença, mas não existe um país que seja privilegiado pela Não, ausência de violência. Todo não. país tem violência, porque a violência contra o feminino, a violência contra a mulher, coisa que já falamos muito também, nós dois, ela é sistêmica, ela é Sim, estrutural, né? sim. E acho que uma coisa que você comentou, vou arriscar aqui uma hipótese. A violência acontece em todos os estratos sociais, mas ela aparece e é mais divulgada nos baixos estratos sociais, porque no alto estrato social o constrangimento da ideia da violência impede muita gente de De colocar em procurar risco ajuda. a própria imagem de Uhum. família Margarina, de família Doriana, e aí essa violência é sofrida mais em silêncio também, né? Com certeza, com certeza. E é curioso que quando essa violência chega para a gente, é de um extrato de condição econômica mais elevado, enfim, geralmente é uma violência muito grave, porque porque a violência, isso também é super divulgado, que ela escalona, né? Escalona facilmente. Então, ela tem toda essa questão dela ser cíclica e escalonada. E a partir do momento que essa violência não chega, ela vai se agravando. E quando chega, então, para a gente, depois de muito tempo, quando ela não veio desde o começo, ela já vem num nível muito forte. Então, numa mulher que já está violentada psicologicamente de forma grave. E aí é isso, né? É bem o que você falou. É Uhum. É, preocupante. Preocupa mais. é. Porque é assim, acho que agora, aos poucos, e tudo conectado, até a própria presença do anexo no qual você trabalha, especializado nisso, reforçando a qualidade do combate, né, às violências, a gente tem que entender que isso, muitas vezes a violência não é denunciada por uma questão cultural. Por Uhum, que ela não fala? Ou por uma questão, se é numa questão de classe social mais baixa, existem aspectos como, por exemplo, a questão econômica, da dependência econômica, do medo, da uhum, dependência psíquica, que uhum. muita gente subestima
mas só ela já justificaria tudo. Se você tiver uma Sim, forte dependência psíquica do parceiro, não precisa ter dependência material, não precisa ter dependência nenhuma outra. A psíquica já dá conta desse problema. já. Tem um comentário da Renata Campanini aqui, vamos ver. A dificuldade da mulher reconhecer vem também da falta de aceitação e entendimento dos amigos e familiares. Sempre somos acusadas de, por não ter procurado ajuda antes, por ter aceitado no começo, etc. Isso é Quer uma comentar? realidade que, inclusive, aí, Renata, eu até incorporo, você falou amigos e familiares, eu incorporo instituições também. Porque nós, durante muito tempo, a gente também relegou essa questão, e até hoje, a depender de onde a mulher procura o serviço, ou o acesso, ou a ajuda, ela também é menosprezada, né? Me preocupa muito isso, quando a pessoa fala, isso aí você resolve na sua casa, ou minimiza, os amigos tentam intermediar como se aquilo fosse uma coisa menor. Então, isso é preocupante, e aí coloco também a questão da instituição como um todo, polícia, judiciário, também fazer essa diminuição da problemática, né, que é muito grave também. Uhum. E a diminuição da problemática, essa atenuação, ela, novamente, é de uma força cultural por conta de trazer no seu bojo a ideia de que sempre foi assim, de que é assim Exato. mesmo. Uhum, Ele fez isso, mas ele te ama, né? uhum, Porque tem até o uhum. ciclo, né? A violência, o agravamento, o momento da erupção, depois vem aquilo que chama de lua de mel, Exato. afasta aquele problema, mas é justamente um movimento cíclico, em que famílias, em que os amigos, muitas vezes aquela frase, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, então mostra também Uhum. uma questão cultural, e tem um comentário do Bruno aqui. A questão da violência doméstica aparecer mais nos estratos economicamente mais baixos, muitas vezes tem a ver também com o fato dessas mulheres frequentarem serviços públicos. O Bruno ele tem conhecimento de causa para falar porque ele é assistente social do anexo da violência doméstica, está nos acompanhando então. E ele sabe bem disso, né? Por que, que as mulheres de estratos mais baixos chegam mais facilmente? Porque também elas derivam mais facilmente para esses serviços, e aí né, às vezes elas são mais vistas, enfim, elas têm mais essa. E esse pessoal de extrato mais financeiro maior, que tem toda essa desconfiança. Não vamos publicizar isso, né? Não podemos Uhum. chegar na polícia, enfim, com certeza isso tem tudo a ver. E isso também justifica, Hélio, e aí é bom a gente falar disso, a questão da desconfiança, que é uma desconfiança real das mulheres negras em acessarem o judiciário, em acessarem as autoridades. Por quê? Porque sabem que muitas vezes elas querem uma ajuda que não seja necessariamente um encarceramento, só que no caso delas, isso se reverte muito facilmente no encarceramento contra o parceiro. Então elas já não procuram, porque elas acham assim, para mim vai ser mais grave se eu procurar, né? Uhum. E a mulher branca já consegue lidar sabendo que o olhar é diferente. Olha que coisa triste, né? Mas é uma coisa que a gente tem que olhar também. Se fala muito da solidão da mulher negra por conta disso também, né? Sim, eu acho que toda vez que a gente cruza, né, a gente cruza, faz a interseccionalidade de qualquer temática, acho que a gente está acompanhando isso muito bem na pandemia. Qualquer temática social, de problema de desigualdade social, quando a gente insere a variável gênero, com Uhum. certeza isso piora quando é o feminino, e quando a Uhum. gente insere a variável Raça. raça, entre aspas, nesse conceito complexo, também complica, fica mais complexo para a pessoa negra. Ou a gente pode até dizer de maneira que é pejorativo, mas eu só vou falar para explicar, não branca, porque o que passou de Sim. branco já vai sofrer, né, ainda mais com o colorismo brasileiro, vai sofrer essa gradação da piora da Uhum. situação conforme a cor da pele.
Vou dar um exemplo que cruza com tudo isso. O refúgio. A questão do refúgio. A problemática do refúgio para a mulher é mais complexa do que a problemática do refúgio para o homem, que já é situação limite de humanidade, de violação de direitos humanos. A situação do homem branco no refúgio é diferente da situação do homem negro no refúgio. Os refugiados libaneses, né, sírios, que vêm para o Brasil, encontram emprego mais facilmente do que os refugiados congoleses. E muitos refugiados congoleses têm mais qualificação do que os sírios, mas a cor da pele no Brasil vira empecilho. E quando eu cruzo os dois, raça e gênero, eu tenho a mulher imigrada negra. Se eu puser ainda a variável da questão de desejo sexual, então só vai complicando. São simbologias que vão deixando cada vez mais complexa a situação das pessoas. E às vezes, quando eu converso com os homens em alguns grupos, eu tenho que fazer o inverso, viu, Hélio? Em vez de eu partir do homem versus mulher, eu tenho que partir da raça. Porque para eles, como eles sabem bem essa diferença, é mais fácil eles compreenderem isso. Então, eu começo daí e depois eu falo, bom, aí isso então vocês compreendem como um privilégio, como uma diferença real que vocês sentem todos os dias. E aí eu levo para a questão da mulher. Porque quando a gente começa a falar de machismo, e, enfim, para eles soa de uma forma assim, mas as mulheres já têm tudo, a minha mulher trabalha, uma mulher. Hoje as mulheres estão dominando o mundo. Tem essas frases que a gente vai repetir. E aí, para desconstruir isso, é muito difícil, porque eles ainda não enxergam, né? E aí eu sempre falo assim: olha, para mim, o que é o maior. Meu maior sonho é andar na rua às vezes, andar à noite na rua livremente. Isso é um super privilégio. E aí você tem que trabalhar, mas é difícil falar com eles sobre isso, né? E é interessante, né? Porque, por exemplo, eles apostam que andar à noite na rua não é tão simples quanto pode ser simples, por exemplo, para mim. Eu, Hélio. Eu vou te contar um exemplo que aconteceu aqui no bairro uma vez. Eu moro num bairro que tem uma entrada e uma saída, mas não é fechado. E todas as ruas são fechadas. E na esquina do meu vizinho lá, virando a esquina e seguindo no final de uma das ruas, tem um pé de limão. E eu resolvi que eu queria limões à meia-noite. E era uma noite quente, eu queria fazer uma limonada. Falei assim, eu vou lá buscar o limão. E eu estava de short, sem camiseta, chinelo, saí de casa, fechei o portão e fui numa paz, tranquilo. Quando eu cheguei no meio da quadra, o giroflex do guarda encostou atrás de mim. E eu estava no meio da rua. Então eu saí e o giroflex passou e foi até a casa onde estava o pé de limão. Ele bateu, era o horário dele receber a mensalidade dele. Recebeu, virou, fez a contorno, voltou, passou com o giroflex do meu lado e foi embora. Mas nem ligou para mim. Sim. Nesse momento eu comecei a fazer o exercício. Mas e se eu fosse negro? Como seria o giroflex? E se eu fosse uma mulher branca? E se eu fosse duas mulheres, né? Porque o machismo ele tem uma coisa interessante. Tem duas mulheres sozinhas andando na rua. Tem 3 mulheres sozinhas andando na rua. Tem 5 mulheres sozinhas andando na rua, né? Aí tem 20 mulheres e um cara, eles não estão mais sozinhos. Ou se eu fosse mulher e estivesse de mão dadas com a minha namorada, qual seria a reação do giroflex? Então, assim, trouxe uma reflexão muito importante do meu privilégio de poder andar na rua. Com certeza. De poder andar na rua ou de poder mochilar pela América do Sul. Se eu pego um ônibus, subo no Tietê e vou para o país que eu quiser. O meu único medo é ser assaltado, né? Não tenho medo da violência sexual, etc. Então, é importante começar mostrando a falta de privilégio e transmigrar, né? Aí sim fazer
Dá Fazer o a bote. ponte. Dá o Dá o bote bote. para morder ele. A hora que ele concorda, a gente puxa e traz essa questão. Isso é muito importante, didaticamente falando, é muito legal, é muito, muito importante fazer isso. Vocês trabalham com grupos reflexivos com homens agressores? Sim. Lá. E A como que é esse gente, trabalho, um pouquinho mais? olha, a gente tem dois tipos de projetos, né? Se pudéssemos, teríamos até mais. E um deles é esse modelo, e a gente foi bacana porque o primeiro módulo foi um módulo bem tradicional. Então, eu fui a primeira, eu sempre sou a primeira palestrante. A gente fala da Lei Maria da Penha, depois vai alguém da defensoria, depois vai promotor, depois alguém fala de álcool e drogas, que sempre é um elemento a mais, alguém fala de machismo, e aí completa um grupo. Mas o que a gente percebeu, Hélio, é que quanto mais engessado esse modelo, pior era em termos de conteúdo e de troca. Então, hoje a gente trabalha muito mais com uma roda de conversa mesmo, porque eles precisam falar, né? Aham. Esse sistema palestrante, que você falou palestrinha, não era o modelo ideal, então hoje a gente já está nessa, que é praticamente uma troca, e eu saio de lá também muito movida, porque são homens que têm também inúmeras qualidades, né? E que realmente, como todos os outros, sem exceção, caíram. Alguns são contumazes, mas muitos não são também, né? E uma coisa interessante da gente falar, e que eles falam muito nessas rodas de conversa, e isso é legal a gente reconhecer, que os relacionamentos são violentos, às vezes de mão dupla, né? Então, eles também se relacionam com mulheres violentas, e aí, quando eles acabam agredindo, e eles são mais fortes, então, é bacana quando eles se reconhecem também que eles podem machucar, né? Então, é por isso que eles estão lá e elas não, né? Então, é bem bacana. E aí, a gente tem um outro projeto, que aí é uma outra dinâmica, que a gente trabalha com esses outros autores, com um sistema de yoga. Então, durante a primeira meia hora, eles fazem yoga, que é uma coisa também que eles nunca fizeram antes. Então, se tocar, respirar, se conhecer. Depois é meia hora de meditação e depois vem a outra meia hora sobre bate-papo e a comunicação não violenta. Então, é bem bacana. São projetos distintos, né? E, infelizmente, a gente não tem como tratar todos os autores dessa forma. Mas só para te deixar um dado, a violência doméstica ela tem uma reincidência que gira em torno de 60% a 70% para homens condenados. Então, 60% a 70%, é um número altíssimo. Para os homens que a gente tem levado para os cursos, a nossa reincidência é para menos de 1%. Então, olha como esse tipo de atendimento causa realmente um efeito enorme, uma mudança mesmo de vida, né? De comportamento. Exato. E fora que eles viram também atores, né, replicadores dessas condutas que eles aprendem. Então, muitos deles se tornaram denunciantes da violência lá no anexo da violência doméstica, trazendo, às vezes, o cunhado, o irmão, né, e falou, doutor, olha, ele não entende, ele é violento com a minha irmã, eu acho que ele precisa de ajuda. Então, isso tem sido muito bacana. Que legal. Tem um efeito multiplicador. Com certeza. Acaba tendo um efeito multiplicador. E assim, eu acho que isso tem uma relação muito grande com o que você falou, do câmbio da palestra para o diálogo, do câmbio da transmissão de informação para uma atividade em que o cidadão vai, talvez, vou arriscar aqui, muito provavelmente, se tocar corporalmente pela primeira vez na vida dele. E aí entra, acho que uma questão daquilo que a gente estava falando no início sobre a própria estrutura do machismo na construção da masculinidade e da feminilidade. Com certeza. Toque, sensibilidade são elementos femininos. O toque com sensibilidade. O toque masculino é a porrada. É a brincadeira de mão, é a agressão. Então, há uma diferença entre essas dinâmicas. E elas todas podem ser lidas como mais masculinas ou mais femininas. Eu tenho tentado muito trazer esse exercício para tudo que eu estou fazendo, né? Para tudo que eu estou analisando. Então, essa questão do yoga, o yoga, com certeza, ele hoje, se a gente fosse usar
o quadro de leitura machista, uma prática feminina. Com certeza. Um cara que faz yoga é um cara que é menos homem, ele está mais afastado daquele núcleo duro. Qual é a atividade física masculina? Futebol, Academia, boxe. futebol, boxe, MMA, né? Tanto que quando a gente fala de uma mulher que luta em MMA, vem sempre com uma qualificação e uma ressalva, né? É estranho, porque aquilo Sim. é o locus do masculino. Então, a agressão é locus do masculino, e culturalmente ela é ensinada como locus do masculino e justificada. Tem uma coisa que eu acho que é importantíssimo a gente colocar aqui muito claro para a reflexão, que é, por exemplo, a mesma dose de álcool que um homem tomando vai justificar, né? Ele fez aquilo porque estava bêbado. Uhum. Quando é uma mulher que toma a dose de álcool, a mesma dose vai ser usada para incriminá-la. Mas ela queria o quê se ela estava bêbada? Uhum. Né? Então, Uhum. a mesma substância química que é ingerida nos dois corpos, para um funciona como justificativo e para outro funciona como atenuante. Perfeito. A saia, né? A saia que a mulher coloca, a mulher deve ter o direito de poder andar na rua à noite e do jeito que ela está vestida, do jeito que ela quiser estar vestida. Eu fui sem camisa buscar o meu limão. Uhum. Uhum. Isso é impossível socialmente para a mulher em qualquer situação. Cenário, Mas, é. mas ela pode ir, ela deve poder ir buscar o limão se ela quiser e não sofrer perigo. A ausência desse privilégio, ela tem que ser mostrada para o homem, porque ele não consegue ver por si só. Isso Enxergar. tem que ser levantado, Uhum. né? Tem que ser apresentado. E aí sim usado para fazer a desconstrução dessa ideia do natural do masculino e do natural do feminino. Muitos homens, pais e até mães que reproduzem isso, porque o dominado usa para conhecer a si mesmo, né? Todo o léxico do dominante, né? Toda a Uhum. metodologia que o dominado tem para se compreender, normalmente parte do dominante. A gente pode falar disso, mas é quando um pai ou uma mãe diz: filha, não sai à noite de casa porque você não tem que sair, não deve sair. É perigoso. É perigoso. Isso Uhum. é um fato. Mas isso não pode ser tomado como esse perigo é um dado da natureza. Exato. É. E essa questão também de não deixar a mulher ocupar o espaço público, né? Porque tem Uhum. perigo, mas é bacana que a mulher também esteja disposta a enfrentar esse perigo, a estar na rua, porque eu acho sempre perigoso mesmo esse discurso de não vá lá, porque lá não é o seu lugar, ou lá é arriscado. Até que ponto isso realmente, como você falou, é um discurso que a gente está só replicando, ou isso servindo, né, para realmente impedir o acesso, o crescimento da mulher, né? Uhum. Cara, tem uma autora que eu li, da teoria King Kong, é uma francesa, não sei se você já leu esse livro, Hélio, e ela tem uma história tristíssima, que ela foi estuprada e estava na rua, foi estuprada num ambiente público, e ela faz essa consideração, ela fala assim, até que ponto eu não deveria estar na rua? Eu acho que foi bom eu ser estuprada, pelo menos eu estava na rua. Eu não me arrependo de ter me posicionado, de estar... Então, olha que é doloroso, né? Mas ela faz Uhum. essa consideração, ela fala assim, eu fui atacada por estar na rua também, e eu não me arrependo disso. Eu não vou Uhum. disso me trancar em casa, né? E ser aquilo que querem que eu seja, aquela pessoa que não se expõe. Então, Exato. é bem complexo. E é justamente essa questão, né? Quando um pai ou uma mãe fala não saia na rua porque é perigoso, e é isso mesmo, você não deve estar na rua, é diferente da preocupação de saber que a rua é violenta, mas saber que existe a necessidade de fazer esse movimento de tomada do espaço, né? É. É como uma vez o governo do estado de São Paulo lançou uma cartilha para as pessoas
saberem como serem abordadas pela polícia. Né? Então, se a polícia é violenta, eu ensino o cidadão a receber a violência da polícia. Ora, eu tenho que ensinar a polícia a abordar Exatamente. da maneira humanizada qualquer um, né? Você volta sempre para a mulher, né? Então é a mulher que Exato. precisa manter o passivo e tal. E aí, isso tem tudo a ver fazendo a ponte com a pandemia, porque essa questão da mulher voltar a ter que ficar em quarentena, ter que ficar em isolamento, os números mostraram para a gente o que isso significou. Significou a baixa real de registros de violência doméstica. Porque a partir do momento que ela não acessa, ela não é vista pelo vizinho, ela não sai para trabalhar, ela não vai na DDM, ela realmente fica sem os serviços, ela fica sem o atendimento. E, ao mesmo tempo, aumenta o número de atendimentos da PM sobre violência doméstica, né? Ou Sobre da gritaria, saúde. barulho, da saúde. Eu vi uma estatística que fala até do aumento de comentários no Twitter sobre violência doméstica. Aumentou neste mês de abril, em comparação com abril do ano passado, 450% o comentário de postagem sobre agora eles estão brigando, está tendo uma briga aqui no meu vizinho, etc, etc, etc. Olha só. Então, aumentou. A violência aumenta no domicílio, né? Como você fala, é o locus dela, né? É o lugar ideal, quatro paredes, continua sendo. E o fato de que aí a mulher não sai de lá para poder denunciar, né? Ela foi realmente um retrocesso. Lógico, um retrocesso necessário, porque a saúde é importante mesmo, a gente está nesse processo, mas a gente tem que olhar para isso, porque foi um movimento, é o que antigamente acontecia mesmo, né? Não chegavam os registros de violência doméstica. Não é que eles não aconteciam, não chegavam. E agora, até acho que é bom a gente falar então da carta, né? Vamos falar. Que é um projeto do Tribunal de Justiça, aí você já até botou aí embaixo, né? Carta para mulheres, carta de mulheres, né? Que chama. E além de ter todos os serviços que elas podem perguntar e ter acesso, elas também se comunicam, elas falam seus casos, elas se reportam, elas têm acesso a essa cartilha, essa carta, é bem bacana. Vale a pena ela dar uma experimentada, entrar no canal do TJ, e aí é bacana que é remoto, né? Então você pode acessar da sua casa, enfim, tem todas as informações sobre violência doméstica, o que é, como acontece, e ao mesmo tempo as mulheres dando seus relatos, trocando experiências, é muito bacana. Aí, ó. Aí, ó, tá aí. Aí, pessoal, esse o site que está com a carta. E eu vou mostrar também o forms aqui do... O formulário, né? O formulário. Mostra aqui o formulário do... Tá no ar aqui. Então tem o formulário. É comum vítimas e testemunhas de violência terem dúvidas sobre os procedimentos legais para cada tipo de caso a quem recorrer. Se você precisa de orientações, envie seu relato. A Comesp informará qual o serviço mais adequado na rede de atendimento, sigilo garantido. E aí é um formulário, a gente vai disponibilizar na página do Observatório. Você coloca um e-mail para contato, o nome da vítima, o gênero, idade, cor, raça, nome e apelido do agressor, com a relação da vítima com o agressor, tipo de violência, descreve a violência sofrida, o endereço, complemento, bairro, cidade, CEP e envia. É bastante completo e ele tem aí, ó, vocês podem ver, ele tem, daí você dá o submeter e isso aí vai informar a Comesp sobre essa violência. É uma alternativa, né, que você pode fazer dentro de casa, de um celular, que vai facilitar aí a denúncia disso, né? E eles aí facilmente eles conseguem acessar qual foi pela região, né? Qual foi cair até aqui em Ribeirão Preto no anexo, pode cair na cidade que for competente. E isso veio também um instrumento a mais, uma ferramenta a mais, porque também agora tem o BO eletrônico, né? É bom falar isso também, que a polícia nesse período de pandemia não existia antes para violência doméstica, eles ampliaram o BO eletrônico para casos de violência doméstica também.
Então, a mulher também que não pudesse deslocar, pudesse acessar eletronicamente, né? Como se fosse um preenchimento de formulário, bem parecido com isso. O importante é que ela deixe os contatos dela, o telefone celular, o dele, né? Para que a gente possa tomar a medida rapidamente. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Muita gente está acostumada a fazer o BO eletrônico, principalmente por causa de furto, de roubo, né? Aham. E não sabia que tinha, agora tem o da violência doméstica também. Então, delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov Certinho. e aí comunicar a ocorrência. E aí, olha só, aqui, ó. Né? Eu vou ampliar aqui para vocês verem. Isso não tinha. Apareceu aqui embaixo, violência doméstica, tá vendo? Tá com o cinza aqui. E aí a gente tem essa possibilidade, né? Foi ampliado, é muito importante que tenha acontecido isso, porque é a adaptação à nova situação, né? Se a Uma nova situação realidade. tá emergencial, a gente precisa pensar nesse movimento. Isso é muito, muito legal, é importantíssimo, e é importantíssimo que isso seja divulgado, né? Que isso vá. A gente precisa cada vez mais meter a colher eletrônica, se for o caso, nas brigas de marido e mulher. Mudar a cultura, né? Trazer a cultura para a necessidade do combate à violência ao feminino. Como a gente tinha falado antes, se todas as situações, quando a gente cruza com a questão de gênero, a situação piora, obviamente a pandemia é um exemplo muito grande disso. Um pouco antes da gente começar o trabalho aqui do bate-papo, a gente estava conversando, e vejam este dado. Eu vou colocar ele maior aqui para vocês poderem ver. Profissões femininas. Profissões femininas que são associadas à ideia de cuidado. A ideia de cuidado é associado ao feminino. 85% das enfermeiras no Brasil são mulheres. Então, é uma profissão dita feminina. Só que não é só a enfermeira que cuida. O cuidado, ele é um atributo culturalmente construído como feminino. Então, o trabalho psicológico e factual do cuidado dentro da casa também é uma feminino. O cuidado das crianças, o cuidado dos idosos. Então, a gente tem uma carga de trabalho emocional colocado sobre o feminino que eu, pelo menos, também interpreto como sendo mais uma face da violência sistêmica. Porque se eu tenho a carga do trabalho emocional, de carregar o cuidado colocado no feminino, e mesmo quando o homem diz que ajuda, né? A gente tem que lembrar que ajuda é uma condição secundária, né? Quando eu digo que eu ajudo, eu coloco como protagonista o outro. No caso, se eu ajudo a mulher, eu sou protagonista, então eu sou coadjuvante e ela é protagonista do cuidado, a responsabilidade é dela. Então há o peso psíquico da responsabilidade. A gente pode cruzar com a questão da pandemia, por exemplo, com a variável do grupo de risco idosos. Se o grupo de risco idosos oferece maior sensibilidade à pandemia e se o cuidado é colocado sob a égide do feminino, há uma tensão maior da mulher e um perigo maior da mulher na lida com o idoso, na questão do contágio. Então, sempre vai dando voltas e o feminino ele é, de novo, acossado por essa estrutura. Com certeza. E essa é a violência sistêmica, né? E aí você ponderou do cuidado feminino, enfermeira, e cirurgião, frieza masculino, né? Porque o cirurgião também não pode ter sentimentos, é aquele médico impassível para qualquer sentimento, homem.
E aí, esse Exatamente. homem também, fazendo esse deslocamento para o lar, é o cara que tem que ser o provedor, que sai para trabalhar, que não tá. E também tem essa, não tá nem aí para a pandemia. Uhum. Ele é o, né? Então ele não precisa usar máscara. Então a É. questão também do homem que não tem os próprios cuidados com a saúde dele, isso sobrecarrega a mulher, porque é a mulher que fica preocupada por todos, né? Aham. Olha, é tudo isso. Então, é muito legal, assim, é péssimo tudo, mas é muito legal ir entendendo o movimento, né? Uhum, Tem o termo de segregação ocupacional, que é a crença de que algumas áreas profissionais estão mais ligadas às mulheres e aos homens. Então, o uhum, cuidado, né, a atenção. Então, a enfermeira e o médico razão, a enfermeira emoção. coadjuva na saúde com o cuidado. Até isso que você falou agora, eu estou pensando aqui no nível mais primário de higiene, Uhum, porque higiene demais é feminino, sim, né? Então a própria higiene reprodutiva, a gente pode ir até pensar, por exemplo, a questão da saúde reprodutiva, o exame de próstata. Veja o dilema do brasileiro, o tabu do brasileiro de ir fazer o exame de próstata, por quê? Porque vai atingir o epicentro do movimento virilidade e virtude, é, ficar naquela posição de vulnerabilidade para receber o exame sim. do toque, né? Ah, e aí Eu tenho um facilitador, Hélio. Olha que bacana. Eu tenho um facilitador homem que foi fazer um dos grupos, inclusive o Gutenberg, manda um beijo para ele se ele estiver depois assistindo. Ele falou que ele começou pela higiene, no sentido de que ele foi dar o curso e ele é muito vaidoso, ele tem umas roupas bacanas tal, e ele recebeu um pessoal no primeiro dia, era uma lástima, o pessoal sem tomar banho, um pessoal que veio dar, até um pessoal simples, mas assim, falta de banho era uma coisa nítida para ele. E ele falou que já no terceiro encontro, o pessoal já começou a vir de banho tomado, já vim vendo nele o exemplo, porque os homens têm essa coisa muito interessante, que é a questão técnico e professor e aluno, né? Eles têm essa uhum, questão de time. E aí, uhum. eles já tendo a identidade estabelecida com o facilitador, eles mudaram o asseio e a higiene pessoal deles. Então, isso foi nítido no grupo reflexivo, e isso tem a ver com violência, por incrível que Que pareça. legal. Tudo a ver. Você vê que o reflexivo não é só da reflexão, mas a gente pode considerar como uma parte do espelho, né? Exato. Eles, Exatamente. eles podendo olhar, ter esse contato e se espelhar, né? Realmente se Uhum. espelhar. Uhum. Então é muito interessante a gente conseguir ir visitando esses temas para poder enxergar essas minúcias que passam despercebidas, Passo. sem a reflexão. E aí Uhum. sim, didaticamente, a gente estimular esse tipo de reflexão nas pessoas, que é o que eu tenho chamado aí no trabalho do observatório como desnaturalização do machismo, né? A Uhum. desnaturalização vai atuar em todos esses elementos, por mais sensível, por mais diminutos detalhes que sejam, a gente consegue enxergar isso. Sim. O, 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 o Júlio ele tinha feito uma pergunta que acabou passando aqui um pouco do assunto, mas ele quer saber se existem casos de homens que passam por esse acolhimento e que depois querem continuar com atividades como yoga ou outras, por exemplo, depois que eles passam do período do trabalho do grupo. Ó, se é o Júlio que eu tô pensando, eu não consegui ver pela foto se é, porque ele tá. É o É Júlio que o, nos apresentou. Então a o gente Júlio, merece uma o Júlio saudação César. especial. É o Júlio, né? É. Júlio, você que promoveu esse encontro aqui, hein? Então, um beijo grande para você. Ó, realmente, não só isso, eles querem continuar na yoga, como a meditação também tem sido uma ferramenta que eles estão usando em casa. Então, eles falam ainda com os facilitadores, mesmo com o curso finalizado, cria essa ponte, né? Esse vínculo de, como eu falei agora, de treinador e atleta. O homem tem essa questão, né? E é bonito de ver isso, porque eles ainda continuam sendo orientados. Olha, hoje eu meditei, hoje eu fiz yoga. O bom dessas técnicas, né, é que elas podem ser feitas sozinhas,
com poucas ferramentas, todos são capazes de fazer, né? Então, isso tem dado muito certo e muitos continuam e a gente continua conversando com eles também. Criou-se um vínculo, né? E isso a gente entendeu também muito importante para o combate da violência, né? A gente também está aberto para receber eles depois disso, né? Não findou ali numa pena, num cumprimento do curso como uma obrigação, né? Isso é muito bacana. Eles se sentirem parte do processo é importante, né? E aberta essa primeira brecha, quando ele percebe que há um caminho que ele pode construir, eu acho que a gente não pode esquecer que, assim, se a gente pensa em direitos humanos, o agressor ele tem o direito também de trabalhar a sua reestruturação, porque ele também, via de regra, me corrija se eu estiver errado pela sua prática, mas via de regra ele é fruto de agressão. Com certeza. Isso é um dado super estudado e a gente não cansa de falar fruto de agressão, fruto do sistema, né, de todo um pensamento bastante limitante para eles também, né? Porque eu falo isso, o machismo não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém. Não é bom para o homem também, é horrível para o homem, né? E aí, quando eles também compreendem isso, é muito bacana, né? Tem sido muito bom. E isso eu acho que está se espalhando, assim, tem os grupos, as rodas reflexivas para os homens agressores, mas tem aí, a gente vê inúmeros grupos de homens discutindo masculinidades no plural, etc. O Bruno colocou mais uma informação aqui, uma informação triste, né? Que é um dado no Brasil, que é um dos países que mais há amputação peniana devido a problemas consequentes por falta de higiene. Ou seja, é o mais básico que a higiene íntima. Por quê? Bom, primeiro, por provavelmente falta de cuidado na própria infância. Ele não foi cuidado, porque o cuidado... vou até comentar aqui, interrompendo a ideia para falar do cuidado, né? Uma vez a gente estava num grupo aqui de trabalho nosso, e eu havia convidado uma pessoa para falar sobre uma parte legal aí da violência doméstica, e uma pessoa no grupo comentou, mas a mulher, ela tem um cuidado natural superior ao homem. Quando ela falou cuidado natural superior ao homem, o grupo se estarreceu, assim, porque a gente estava o tempo inteiro dizendo não. E aí tinha uma professora de biologia. E aí a gente entrou gente, não tem um gene masculino ou feminino, um gene feminino que leve ao cuidado. Tem um sistema que ensina, que joga uma boneca na mão de uma menina no mais tenro berço e começa a ensinar. É brincar com panelinha, é brincar com bonequinha, é cuidar. E essa mesma menina tem um irmão que é ensinado a chutar bola, a brincar com arminha e a revidar a briga na escola. Ensine o cuidado a um menino no mais tenro da sua idade e ele será cuidadoso, muito provavelmente. Né? Então, é uma questão educativa. Tem um comentário da Renata aqui, para agradecer. Hélio, muito bom ver um homem se preocupar com a sobrecarga feminina e poder pensar sobre isso de maneira sistêmica. Realmente é importante e é imprescindível que nós possamos realizar esse movimento de reflexão e de maneira sistêmica, tentando fazer as ligações. Os americanos falam the big picture, né? A gente tem que tentar ver the big picture, o contexto, para nos enxergarmos nesse contexto. E eu acho que isso que ela colocou, Hélio, da sobrecarga, a gente até já passou por isso, falando disso, mas é impressionante, porque embora esse conceito do homem ser o provedor, a gente acaba esquecendo dessas outras cargas mentais da mulher, que é muito pesado para ela, né? Então, assim, mesmo a mulher que não trabalha fora, o tanto de tarefa, de atribuição do que cabe a ela, é uma coisa absurda. Desde coisas, programar uma festinha, tudo é dela, né? Essas atribuições todas, tem que dar tudo certo.
Enfim, é complicado, a carga mental. Eu brinco com. Tem uma questão que a gente sempre fala no grupo reflexivo: você sabe quantas calcinhas tem a sua filha na gaveta? Você sabe que número é a roupa da sua filha? Coisas que vão se somando na capacidade mental que só a mulher cuida, né? Então, só a mulher Uhum. sabe essa informação, né? É. E tem aquelas coisas básicas, onde está isso, onde está aquilo, ele só vive na casa, mas ele não sabe exatamente nada, né, do que É. E isso é pesado. aprendeu a trocar fralda, a primeira coisa que faz é fotografar e postar que é super pai, né? Mas se Sim. acabar a fralda, não sabe, não tem ideia de onde é que Qual compra, quanto fralda? custa, qual fralda. Exatamente, exatamente. Carolina, 1 hora de conversa já, hein? Nossa, voou, né? Voou. Eu tinha combinado com a doutora Carolina que a gente ia conversar por 1 hora. Já deu 1 hora. Eu acho que a gente podia, sem interromper aqui para acabar bruscamente, mas começar a fazer o turning point aí para a gente já pousar essa nave aqui, porque a gente vai ter muito mais o que conversar. Tem um comentário aqui, uma pergunta de um conhecido meu. Uhum. Boa noite, Hélio. Boa noite, Excelência. Bom, se ele deu boa noite para mim e boa noite para Excelência, Excelência deve ser você, Não, excelência Carolina. aqui, pelo amor de Deus, gente, nesse formato. São feitos programas educativos com crianças para a contenção desses processos de violência contra a mulher? Se você conhece alguma iniciativa nesse sentido. Perfeito. No anexo à violência doméstica, a gente tem já há anos um sistema de palestras que a gente dá em escolas municipais e estaduais, falando sobre o assunto, né? É aquela questão: se isso é olhado desde criança, desde adolescente, a diferença é muito grande. E eles também têm uma capacidade de entendimento, fazem perguntas, se envolvem. Então, a gente tem essas palestras, mas a gente gostaria, né, sonha que isso seja já uma coisa institucionalizada, programada, isso teria que ser curriculado, né, como é que fala, né, teria que ser base Aham. do currículo. Isso a gente, Uhum. infelizmente, não tem. Inclusive, é como a gente estava conversando no começo, sobre nomear, né, violência doméstica acaba sendo muitas vezes um tema maldito, porque a escola tem medo de abordar, você que ensinou meu filho, então tem uma série de Uhum. questões aí que a gente ainda precisa vencer. Mas sem sombra de dúvidas, questões de bullying, suicídio, drogas, tudo isso permeia a questão da violência doméstica, teria que estar, a gente está falando de tudo isso. E aí a gente tem também agora um programa que a gente iniciou esse ano na Justiça Restaurativa, que é também de formar facilitadores para irem nas escolas também, em círculos de conversa, tratar desse tema da violência doméstica. Ah, Infelizmente, que legal. deu, né, com a pandemia, mas a gente quer retomar. Aham. É. E a gente tem uma palestra pendurada, porque a pandemia cortou essa ação nossa também, né? Que Tava vai tudo acontecer. certinho. É. Mas que bom que gerou esse contato e a gente segue aí trabalhando, né? O, Exatamente. o Bruno faz um comentário aqui: atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. É, e, Bruno, eu até inverteria. Na frente de uma grande mulher tem um homem fazendo sombra. Porque quantas histórias que a gente já não viu de gente que. Acho que a própria. Não sei se assistiu o filme da Mary Shelley, do Frankenstein. Sim, sim. Uhum. O filme da Mary Shelley mostra. Ela nem Shelley era, esse é É, o sobrenome do marido dela, né? sim. Então é muito importante a gente colocar essa perspectiva e mostrar e conseguir tirar esse homem da frente da grande mulher para que a grande mulher protagonize. Protagonize não agora na frente do homem, mas protagonize Uhum. ao lado, que a gente seja Sim. parceiro, que a gente esteja junto na produção dessa sociedade diferente disso que a Uhum. gente tem. Não é para ver uma dominação feminina ou o troco. É A necessário que a gente disputa construa. é, É necessário que a gente é. construa uma sociedade que dê oportunidades para a gente construir junto, né? Uhum. Isso é fundamental para o nosso trabalho. Mais 2 comentários aqui para a gente encerrar. A sobrecarga feminina ocorre desde a infância, e é mesmo, né? No simbólico lavar a louça para a irmã e para o menino não.
Coisa que está mudando, acho que tem muita família já trabalhando essa questão. E o Cadu comentou sobre um tema muito importante, mas que ele, como ele comenta, é pouco falado, que é a feminilização da pobreza, né? Que a gente começou até o tema passando por isso, por conta da própria estruturação do machismo, transformar a violência contra o feminino em sistêmica. Um dos grandes resultados é esse, ó. Ele mostra lá que, segundo as Nações Unidas, a 70% das pessoas mais pobres do planeta são mulheres, ou são pessoas sustentadas por elas, e às vezes até casas em que tem homens e que são sustentadas por elas. Pelas mulheres. Né? Exato. Então, esse é um ponto importante, é um ponto que também nos ajuda a levantar o véu da violência sistêmica, né? Isso para não dizer daquela estatística já conhecidíssima de quantos anos ainda vão precisar para equiparação de salários para atribuições iguais, né? Exatamente iguais, que ainda é uma questão de anos. Porque quando se fala as mulheres estão dominando o mundo, já existe a igualdade, então, na verdade, numericamente, estatisticamente, ainda muito longe disso. E esse cara que fala, minha mulher até já trabalha, ele esquece de falar a frase inteira, que é minha mulher até já trabalha, volta para casa, tem que limpar a casa inteira, faz cuidar a janta, do filho. Eu não como comida amanhecida e ela tem que fazer isso, e ela tem que se manter sexualmente atrativa, bonita, exato, depilada, com unha, com isso. Então, a gente chega numa tripla jornada de trabalho facilmente, aí acumulado com a mulher. Você sabe que eu tenho uma frase que eu brinco com o pessoal lá do fórum, que eu falo assim, eu tô aqui no fórum hoje para dar uma descansada. Porque na hora que eu vou embora, que eu falo, meu Deus do céu, agora vai começar aquela jornada sobrecarregada. E eles riem, falam, eu tô dando uma sentença aqui para dar uma relaxada, viu, gente? É isso aí. A gente, quando descansa, carrega a pedra, né? Exatamente. É uma expressão que a gente usa aqui. Eu vou encerrar com a do Daniel, porque ele faz uma questão que acho que é extremamente interessante, que é o teatro e a arte para a construção mais da sensibilização do que da informação, né? Acho que a arte sensibiliza as crianças de uma maneira especial. Com certeza. É uma coisa bacana. Muito bem. Carolina, gostou? Adorei. Eu também gostei muito. Pessoal que está aí assistindo, se quiserem postar aí os seus últimos comentários, sugestões, críticas, ideias para outros temas, o Observatório do Machismo é aberto a esse diálogo para que a gente possa construir juntos. A gente parte da premissa de que a construção conjunta ela é muito mais saudável do que a impositiva. E acho que ao longo da própria exposição do trabalho da Carolina, pudemos ver que toda vez que vocês optaram por fazer a reflexão ou trabalhar outras vias que não a da informação unidirecional, o sucesso foi maior, né? Bem maior. É bacana quando a pessoa se vincula junto com a gente, né? E dessas conversas surge a verdade. É legal isso, porque já saiu do processo, a gente não precisa falar de pena tal, e eles sempre começam com um discurso muito linear, muito certinho, eu não fiz isso, aí no final eles vão falando, não, isso eu fiz, isso eu me reconheço, eu faço, então é muito mais verdadeiro, né, Hélio? Eu acho que o caminho é bem esse. Isso que você faz de falar desse assunto que não é fácil, que é machismo, masculinidade, é muito importante. A gente percebe que na prática isso faz uma diferença tremenda, e é assim que se combate a violência. Não é só quem pensa que é só punindo ou só no processo, a gente já percebeu que não é. Tem que ser um assunto que a gente trata de novo, fala, conversa. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu ainda espero, porque quando você for no fórum, a gente vai tratar desse aspecto hoje que a gente falou um pouquinho, que é a questão da violência institucional, como que é importante também que servidores públicos, né, também se incluam nessa questão, como que esses serviços têm que trabalhar de forma coordenada,
Então, eu estou te esperando lá para você resolver descascar esse abacaxi lá com a gente, viu? Legal. Para isso, eu digo, assim, uma coisa que é muito dura de se ouvir, até o teu trabalho eu já vou nomear como a exceção, a rachadura dessa Brumadinho que está presa aí, mas o próprio sistema de acolhimento da vítima, de acolhimento de quem sofreu, ele é estruturado pelo próprio patriarcado. Com Então, ele certeza. não é humanizado no sentido de acolhedor, porque, de novo, vamos refletir, o acolhimento é feminino, né? Então, desde do momento em que a PM é acionada para ir fazer o trabalho dela, a abordagem da PM, agora que me parece que em alguns lugares já tem sempre uma policial feminina que vai junto, há necessidade de haver um treinamento, uma sensibilização para que possa acontecer uma abordagem, um acolhimento mais humanizado, ou, se preferirem, mais feminino, usando os Sim, critérios do próprio machismo. Né? sim. Há que se preocupar com isso, e isso é muito importante. Estamos transformando, estamos tentando fazer a nossa parte. Ah, a gente Legal? agradece. Ótimo. Agradeço demais a sua presença, agradeço a todas as pessoas que participaram, estou muito feliz. Semana que vem temos de novo a live do Observatório do Machismo. Todos os links, todo o material que foi falado aqui nesse encontro, eu vou postar no nosso canal e deixar lá para que vocês possam acessar. Fiquem à vontade. Peço, por gentileza, que curtam a nossa página e me ajude a divulgar. Esse trabalho ele é social, não ganho nada fazendo isso, ele é parte de um estudo, de uma vontade minha mesmo. Espero que a gente possa dar continuidade com essa luta que é de todos nós. Força Feito? aí. É Força. isso aí, valeu. Obrigado, Tchau, tchau. Carolina. Tchau, Beijo, tchau, tchau. tchau. Outro, tchau.